Assim, falando em direito de defesa, a gente falando de prevenção, manutenção do sistema democrático aí, você estava falando mais cedo que estava tentando ficar de olho nas notícias, atualizando, eu estava aqui tentando fazer o mesmo, aprendendo ainda essa dinâmica aqui de conversar e atualizar o UOL. Vi aqui destaque do Felipe Pereira, agora de 10 minutinhos atrás, falando então que Ramagem se negou a prestar depoimento sobre essa suspeita aí de espionar autoridades. Aqui então a informação de que ele não vai prestar depoimento hoje, como estava previsto. Ramagem avisou os investigadores que só vai comparecer quando tiver acesso ao material obtido pela Polícia Federal, até que isso ocorra. Então, a diretriz é que ele não responda as perguntas dos agentes, isso de acordo com a assessoria de imprensa. O depoimento estava marcado, então, para 11 horas da manhã na sede da PF, onde está lá o Felipe Pereira, nosso repórter, trazendo esse destaque, Reinaldo. É um direito que ele tem. Olha, o Ramage, ainda bem que existe democracia, né? Ele tem esse direito, né? Pensou, Ramage, se fosse a ditadura que o seu chefe político queria, né? Não tem essa de se negar a depor, a pessoa vai para o pau de arara. Vigorasse o sistema do herói do Bolsonaro, o brilhante Ustra, você iria para o pau de arara. Felizmente, nós, os democratas, ganhamos, a turma pró-ditadura perdeu, o Estado de Direito vige plenamente, e você pode, nessa fase, se negar a depor. Ok, exercendo o seu direito. E eu defendo esse direito, porque eu defendo a democracia. Eu não defendo o direito que não existe de tentar fraudar a democracia. Aí não pode, né? Aí a pessoa tem de responder por isso, né? E tomara que você evidencie a sua inocência. Eu torço. Eu torço pela inocência de todo mundo, né? Antes da gente ir caminhando para o fim do programa aqui, você quer falar um pouquinho de Centrão ou quer continuar na Polícia Federal? Porque também a gente está acompanhando lá, clima depois do veto do Lula, o clima deu uma esquentada. A gente viu aqui a derrubada dos mais de 5 bilhões de reais das emendas de comissão lá no orçamento de 2024. E todo mundo falando muito de que está reclamando de barriga cheia, né? A gente está vendo aí um número recorde de emendas ainda, depois de toda aquela discussão do orçamento secreto, tudo continua ainda bastante sem transparência e uma discussão aí do que é possível, né? Essa queda de braço aí é sobre dinheiro, é sobre poder, é sobre o quê, Reinaldo? Olha, eles nunca tiveram, eles já, veja só, quando se fez a LDO, né? A LDO é sempre feita no ano anterior. Quando se fez a LDO, se reservaram já 47 bilhões para emendas, entre as emendas individuais, entre as emendas de bancada e as tais emendas de comissão, 47 bilhões e pouco. E ficou combinado, né, o que já era um absurdo, que as emendas de comissão ficariam em 11 bilhões. Isso foi aprovado na LDO. Já era um escracho, entende? Que nunca se tinha chegado a esse valor. Só as emendas individuais são 25 bilhões, mais 11 bilhões para emendas de bancada, mais 11 bilhões para essas tais emendas de comissão. Aí fizeram o quê? Na feitura do orçamento, da lei orçamentária anual propriamente, a LOA, aí meteram mais 5,6 bilhões, pegaram dinheiro de ministérios, caçaram recursos de ministérios, né? O Luiz Carlos Mota, o relator, que não é seu parente, se for também parente, não contamina. Fizeram o quê? Pegaram mais 5,6 bilhões dos ministérios e meteram nessas emendas. E aí foi para 53 bilhões. Isso é um delírio, Natália. Isso é um delírio. Nenhum parlamento de nenhuma democracia do mundo, para botar então numa moeda internacional, tem mais de 10 bilhões de dólares para distribuir em ações que seriam ações de governo.
Para você ter uma ideia, isso é 23% do que sobra para o governo federal, os tais gastos discricionários. O nome é ruim. Gasto discricionário é custeio que tem da máquina e algum investimento. O Congresso está querendo um quarto disso, se comportando como executivo. Isso não, esse regime não existe na face da terra. O parlamento tem todo esse poder com grana quando é parlamentarismo. Mas no parlamentarismo, o parlamento responde pelo governo. Então, o que está vigindo no Brasil é uma outra coisa. É um, é um sistema, sabe-se lá que nome tem esse troço. Semipresidencialismo, semiparlamentarismo, sei lá o quê. Agora, você ter um quarto do que sobra de recurso, hã? Com todo o custo que tem a máquina, e os parlamentares estão com mais dinheiro do que o governo federal tem para investir, isso é uma brincadeira. Isso é uma piada. E ainda assim estão reclamando. E ele diz assim: ah, é que o Lula, ao cortar 5,6 bilhões, ele cortou menos emendas de ministérios petistas e mais dos ministérios do Centrão. Isso é uma conta estúpida, uma conta burra. Porque esses ministérios aí, falando Ministério da Mulher, Ministério dos Direitos Humanos, ministérios que têm já uma dotação orçamentária ridiculamente pequena. Acontece que quando elevaram da LDO para a lei orçamentária em 5,6 bilhões os recursos de emendas, tiraram desses ministérios. É só uma espécie de devolução do dinheiro. E outra, já criaram essa coisa de emenda de emenda de comissão. Já meteram lá a mão em 11 bilhões, 47 bilhões já seria um dinheiro inédito. Mas eles querem 53 e prometem vetar. É por isso que eu critiquei alguns que falaram assim: ah, e o Lula não vetou os 4,9 bilhões do fundo eleitoral. Ô, Natália, se até o veto a emendas de comissão, que já são uma excrescência, e olha a quantidade de emendas que eles têm, eles prometem derrubar, imagina se o Lula resolve vetar o fundo eleitoral. O que você acha que ia acontecer? Nossa senhora, e já estão falando de guerra dos vetos, aí, sei lá, vai ser o apocalipse no Sim. caso, né? A Então, assim, é proporção vai para outra exato. coisa. A ideia, assim, então nós caminhamos para um modelo, para um sistema que não tem saída. Vai ter que ter alguma resposta terá de ter, que progressivamente esses caras vão tomando conta da gestão. Só que eles não respondem pela gestão. Ninguém vai cobrar do seu Arthur Lira. Olha, as coisas não deram certo. Ou do Pacheco, pegar o comando do Congresso. Ninguém vai cobrar deles, ou da mesa da Câmara, ou da mesa do Senado. Não, né? Ah, não, eu só distribuo emenda aqui, não sou eu que organizo esse troço. E aí é curioso, porque a hora de manter desoneração, por exemplo, de folha, entre desoneração de folha e desoneração do pagamento de INSS de prefeituras, coisa de 16 a 18 bilhões, aí sim, não. Tem essa não. O governo vetou, derruba o veto. Eu quero desoneração. Eu tiro receita do governo, e depois pego uma parte e mando para as emendas, e fica parecendo, bom, governo que não governa. O governo Bolsonaro, a rigor, foi um governo que não governou, só que ele não ligava para isso. Deixa lá a coisa do orçamento secreto correr, dane-se, eu tô aqui para pregar golpe. Não tô aqui para governar. Não estava nem aí. Tanto é que você desconhece medidas do governo. A única coisa de monta foi a privatização da Eletrobras, mal feita, com um monte de dinheiro público, diga-se de passagem, e ainda assim o governo conservando 43% das ações, mas respondendo no conselho como se tivesse apenas 10%. Né? Tudo mal feito, tudo atrapalhado, não tinha plano nenhum, não tinha projeto nenhum, porque ele também não queria governar. Ou havia alguma orientação e tal, né?
Então fica isso. E a reação até da imprensa tem sido uma coisa meio assim, ela é muito modesta perto do tamanho do absurdo, né? Tem uma reação, uma gritaria danada quando vem um plano a favor da indústria, que aliás é bom, e não é deficitário, e deficitário não provoca déficit, não faz aumentar a dívida, isso tudo é mentira, né? Aí sim, e o Congresso vai indo, se acercando, tomando conta, tomando conta, tomando conta, tomando conta. Ora, se você toma conta do orçamento, você toma conta do governo. E da pior maneira, insisto, não tem de apresentar resultado. E quando esse dinheiro vai para as emendas, esse dinheiro ele é todo fragmentado, balcanizado, não se fazem políticas públicas. Atende-se ao arraial de cada um. Então começou assim, em 2015 foi as medidas individuais passaram a ser impositivas, no governo Dilma. 2019, no governo Bolsonaro, as de comissão. E agora tentam transformar em impositiva as de bancada, né? E agora no governo Bolsonaro as de bancada. E agora tentam transformar em positivas as de comissão. Ah, não é impositiva. Na prática é, porque se o governo veta, eu vou lá e derrubo o veto, acabou. Na prática, Né? governo ficando aí refém, então, desse Refém. sistema e refém da Governo, barganha, né, né? de certa forma, que é um jeito de amarrar, Oi? professor. Refém da barganha, de certa forma, é um jeito de É amarrar. barganha, viu? Porque eles também tentaram, o governo vetou, eles queriam fazer o pagamento nos primeiros 30 dias depois da apresentação. Deixa, à medida que é impositiva, deixa de ser barganha. Porque que aliás é uma coisa que nós da imprensa, no geral, tratamos mal, eu acho. É, olha, que saudade do tempo que havia barganha. Que pelo menos tinha votações importantes, já que eu vou ter que liberar emenda, eu libero emenda aqui porque tem projetos importantes. Hoje não tem nada. Eles não têm que responder por nada. Eu insisto, é compromisso zero. Eu estou com meu dinheiro garantido. Hã? Ai, Posso, inclusive, dane-se, vou lá e voto o marco temporal, ainda que seja inconstitucional. Ah, não depende de emenda mesmo, porque emenda vem de qualquer jeito, então eu voto o que eu bem entender. Né? O ideal, claro, obviamente, é ser como. Se você perguntar, Reinaldo, quanto que o Congresso americano tem de emenda? Zero. Quanto que o Congresso francês tem de emenda? Zero. Quanto que o Congresso alemão tem de emenda? Zero. Quanto que o Congresso, vamos pegar a democracia aqui do continente, do Chile, tem de emenda? Zero. Isso não existe. Isso não existe, isso é uma invenção. Eu só não vou dizer que é uma jabuticaba brasileira, porque a jabuticaba já não é brasileira só, né? Tem jabuticaba no mundo inteiro. Somos um dos únicos países que come jabuticaba, mas de qualquer modo, jabuticaba tem em muito lugar.